Boa tarde a todos. Hoje é a nossa terceira aula da disciplina de Introdução à Saúde Pública. Eu sou a professora Jeane Anchal Xavier e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a vigilância em saúde. Os objetivos da nossa aula de hoje são apresentar o conceito de vigilância em saúde, apresentar uma breve contextualização histórica da vigilância em saúde no nosso país, refletir sobre a importância da vigilância em saúde na atenção primária à saúde, apresentar as legislações que regulam a vigilância em saúde e apresentar os componentes da vigilância em saúde. Então, a vigilância em saúde, ela possui duas palavras que têm significados que nos trazem definições importantes para a gente poder compreender do que se trata a vigilância em saúde. Então, o termo vigilância significa vigiar, estar atento, cuidar, né? E esse vigiar, esse processo de cuidado, de atenção, está voltado para o ser humano, ele no seu ambiente de trabalho, no seu contexto de vida, no seu contexto e nos seus determinantes de saúde, né? E a saúde traz um conceito importante da Organização Mundial de Saúde de 1948, é um completo bem-estar físico, mental e social. Então, essas duas palavras nos trazem a importância de vigiarmos as condições de vida, de saúde, os determinantes de saúde da população, com finalidade de manter aí a saúde e o bem-estar das pessoas. Assim, o conceito de vigilância em saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, assim como a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças a partir da promoção à saúde. Então, esse conceito é o conceito vinculado na Portaria 1378 de 2013, que regula, então, os serviços de vigilância em saúde no nosso país. Assim, agora vamos falar sobre algumas referências históricas, alguns marcos importantes da implementação da vigilância em saúde no nosso país. No campo da saúde, esse conceito de vigilância em saúde como um instrumento da saúde pública, importante para a saúde pública, deu-se início ainda no século XX. E nessa época, basicamente, todas as ações de saúde, né, realizada em relação à vigilância em saúde, restringia-se basicamente à coleta, à compilação, à avaliação e divulgação de dados relacionados a doenças, principalmente as doenças transmissíveis, com o intuito então de informar principalmente as autoridades de saúde e a população em alguma medida. E a partir disso, então, poder detectar de uma forma bastante precoce, ainda inicial, essas doenças com o intuito, então, de mitigá-las, né, de agir sobre elas, de fazer a promoção de saúde para que elas realmente não incidam de forma negativa na população. A campanha de erradicação da varíola e o incentivo à criação do sistema de vigilância epidemiológica pela Organização Mundial da Saúde e também pela Organização Pan-Americana de Saúde, lá nas décadas de 60 e 70, foram fatores importantes que propiciaram então a disseminação da vigilância como um instrumento importante para a saúde pública no nosso país. Então, principalmente a vacinação, né, essas ações de controle, de imunização, principalmente voltadas para as doenças transmissíveis, foram aspectos importantes para a implementação, né, para começar a se pensar na questão da vigilância em saúde do nosso país. Mais adiante, em 1968, a partir da 21ª Assembleia da Organização Mundial de Saúde,
começou-se então a discutir que apenas as ações de vigilância em saúde com enfoque em controle de doenças transmissíveis, né, por meio das campanhas de imunização, mais especificamente, percebeu-se que já não era o suficiente para dar conta do perfil de morbimortalidade que a população brasileira estaria vivenciando naquele momento, né? Então, observou-se que esse perfil de morbimortalidade ele começou a se alterar em decorrência principalmente do aumento da prevalência de doenças não transmissíveis, né? Mais conhecido como as doenças crônicas. Então, percebeu-se essa mudança do perfil de morbimortalidade da população. Então, agir somente sobre doenças transmissíveis já não era mais o suficiente para promover saúde no país. Então, nos anos de 1990, a partir da Lei 8.080, que criou o Sistema Único de Saúde, né, com a implementação do SUS no nosso país, houve então a necessidade da reorganização dos serviços de saúde e a criação de territórios sanitários. Ou seja, então nessa época, nesse período da criação do SUS em 1990, retomou-se a discussão sobre a ampliação das ações de vigilância em saúde, ou seja, a vigilância em saúde tomando como foco de atuação não só as doenças transmissíveis, mas o controle das doenças não transmissíveis também. Nesse escopo, então, adotou-se que o conceito de vigilância em saúde ele deveria ser definido a partir de uma abordagem mais ampla, né? Que incluiria também a vigilância das doenças não transmissíveis, de outros tipos de agravos, como por exemplo acidentes de trânsito e vários fatores de riscos inerentes às condições de vida e saúde da população. E também deveriam se abarcar outras questões relacionadas à vigilância ambiental em saúde, à vigilância de situação de saúde, e que essas deveriam corresponder a uma aplicações de uma área de determinada situação da saúde. Ou seja, o conceito de território ele vai ser importante aqui porque é em cima de uma determinada área específica que esses determinantes de saúde, essa situação de saúde, ela deve ser analisada para então promover ações de promoção, de proteção e controle de doenças. Também nesse período de 1990, a partir dessa reorganização do SUS, né, e a criação desses territórios sanitários, que deveriam ser os serviços que pudessem se organizar para promover o conhecimento do perfil dos determinantes de saúde e doença do seu território distrito, ou seja, do seu território que compõe ali a unidade básica de saúde, para que então pudesse aí promover a oferta de serviços de forma organizada que fosse para além somente das demandas espontâneas, ou seja, a partir do conhecimento do perfil de morbimortalidade, do perfil de saúde da população que é adstrita ao meu território de saúde, eu consigo pensar em ações organizadas para intervir sobre esse perfil e não somente atender a demanda espontânea. Então a gente consegue reorganizar os serviços de saúde de uma maneira muito mais consistente. E até o final da década de 2000, existiam ações de vigilância em saúde, porém essas ações elas ocorriam de maneira muito fragmentada, muito desorganizada, de forma isolada, ou seja, tinham ações de vigilância epidemiológica, tinham ações de vigilância sanitária, mas isso de uma forma desorganizada e sem a intersetorialidade tão importante na vigilância em saúde. Porém, em 2003, então, o Ministério da Saúde ele vai criar a Secretaria de Vigilância em Saúde, a SVS, com o intuito aí de unificar os sistemas de vigilância em saúde existentes até então. E esses sistemas, eles então passaram a ser coordenados por essa secretaria em compartilhamento, né, em coparticipação com as outras esferas do governo, as esferas estaduais e municipais. Então, unificou-se todas as ações de vigilância em saúde
até então existentes no nosso país em uma única estrutura, sob coordenação então da Secretaria de Vigilância em Saúde, que era subordinada direto ao Ministério da Saúde. E essa secretaria então é que ficou responsável por coordenar as ações em vigilância e saúde do nosso país de maneira compartilhada com estados e municípios. E a vigilância em saúde, ela possui algumas características que são essenciais, né, que dão forma aí ao processo de trabalho da vigilância em saúde do nosso país. Então, ela precisa de uma atuação intersetorial, ou seja, né, vários outros órgãos, vários outros departamentos que não especificamente os de saúde também vão incorporar suas ações em consonância com as ações de vigilância em saúde, principalmente quando se fala em vigilância ambiental, onde outros órgãos governamentais também vão ter que trabalhar em conjunto com os órgãos de vigilância em saúde do nosso país. Outra característica fundamental da vigilância em saúde é o monitoramento contínuo de fatores de risco e da situação de saúde da população. Ou seja, é a partir da vigilância, do monitoramento, né, dos fatores de risco, da situação de saúde de uma população, é que poderá se promover, se planejar ações que possam realmente ser efetivadas e promover mudanças na saúde da população. Ações de intervenção sobre os problemas de saúde da população. Então, a partir disso, a gente consegue realmente, de forma definitiva, intervir de forma positiva na saúde da população, né? E a noção de territorialização das ações de saúde. Então, a vigilância em saúde, ela tem, no princípio da territorialidade, uma das suas principais premissas. Ou seja, essa noção de territorialidade, ela é muito importante na característica da vigilância em saúde, pois o trabalho em saúde, ele precisa ser imerso no seu contexto territorial, porque é a partir do contexto territorial que conseguirá se definir problemas e conseguiremos definir conjuntos de prioridade, assim como conseguiremos então obter recursos para atender às necessidades de saúde da comunidade, considerando a situação específica daquele território. Então, esse território, ele vai ser entendido como um espaço onde esses grupos populacionais, eles vivem, nesse espaço que esses grupos populacionais se relacionam, onde eles realizam as suas atividades de subsistência, de trabalho, de renda, de habitação, acesso à educação, né? Então, é no território que todas essas ações, elas acontecem, e é nesse meio ambiente, né, que as ações de saúde, elas deverão ser realizadas. E algumas atribuições realizadas, né, ações realizadas pela Secretaria de Vigilância e Saúde, está muito voltada, muito fundamentada também com as ações que são realizadas na atenção primária à saúde, né? Que é a vigilância epidemiológica, a vigilância em saúde ambiental, a realização de pesquisas em saúde, ações de promoção à saúde, de prevenção e controle de doenças, de monitoramento de surtos, né? Também está sob o bojo da Secretaria de Vigilância e Saúde a coordenação dos laboratórios de saúde pública e as campanhas de imunização do nosso país. Em relação à legislação da vigilância em saúde, né, temos aí o início, né, da implementação dessa vigilância no nosso país a partir da Lei 8.080, com a criação do SUS, onde houve então essa necessidade de reorganização dos serviços de saúde, e a lógica da vigilância em saúde, ela foi implementada, ela foi assumida pelos serviços de atenção à saúde, tanto primária como secundária e terciária, né? E a criação da Portaria do Ministério da Saúde 3.252 em 2009, que foi estruturada para atender tanto o Pacto pela Saúde quanto o planejamento do SUS, que agora precisava, né, se organizar para atender essa noção de vigilância e saúde, decorrente também da descentralização das ações de saúde e também da incorporação dessas ações de vigilância em saúde na atenção à saúde, né, no SUS. E a necessidade da integração de vigilâncias em saúde
na atenção primária. Então, essa portaria é o início, né, da inclusão das noções de vigilância à saúde na estrutura organizacional do Sistema Único de Saúde. E a portaria do Ministério da Saúde 1378 de 2013, ela vai revogar a portaria de 2009 e ela vai instituir, então, a partir do decreto 7.508 de 2011 do Ministério da Saúde, para então fazer essa organização do SUS, considerando então os serviços e as ações de vigilância e saúde, e que essas deveriam então ser norteadas pelos princípios do SUS, que é a universalidade, equidade e integralidade. Então essa portaria, ela vai detalhar quais são as competências da vigilância em saúde, tanto a nível ministerial, ou seja, a esfera federal, quanto a nível estadual e municipal. Então, nessa portaria, a gente vai ter uma série de recomendações e regulamentações voltadas aí às ações de vigilância em saúde. E foi na primeira portaria, a portaria de 2009, que é a 3.252, que foram estabelecidos os componentes integrantes da vigilância em saúde, ou seja, os principais focos, eixos estruturantes da vigilância em saúde do nosso país, que é a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância em saúde ambiental, e temos outras ações que são transversais, que é a vigilância em saúde do trabalhador, a promoção da saúde e a vigilância da situação de saúde. Todos esses componentes da vigilância em saúde possuem características que são comuns, pois eles precisam, todos esses componentes, lidar com conceito de risco, conceitos de promoção à saúde e conceitos de vigilância da situação de saúde. Então, por que falar em conceitos de risco inerentes à vigilância em saúde, O conceito de risco, ele traduz tanto a probabilidade de ocorrência de um evento danoso, quanto se constitui em um termo não técnico, que inclui diversas medidas de probabilidade de desfechos desfavoráveis, ou seja, os riscos à saúde. Então, por que trabalhar com riscos, com o conceito de riscos à saúde? Porque esse conceito, ele é fundamental para a vigilância em saúde, porque é ele que vai possibilitar enxergar, investigar se algo acontece e se esse algo interfere, de que forma interfere, se interfere de forma negativa no processo de saúde e doença. E dessa forma vai gerar agravos e danos à saúde, e esses agravos devem ser diminuídos, devem ser minimizados. Então, essa operacionalização do risco é que faz a vigilância em saúde um importante componente da saúde coletiva. Então, é prevendo os riscos à saúde, esses fatores que podem ocasionar agravos e danos à saúde, é que, a partir da vigilância deles, a gente pode intervir e minimizar esses danos. E agora, alguns exemplos de riscos relacionados à saúde, de acordo aí com cada um daqueles componentes, os 3 principais componentes. Então, grupos de pacientes submetidos a procedimentos hospitalares específicos ou que usem um tipo de medicamento ou alimento, então esses riscos vão ser vigiados, vão ser monitorados pelo sistema de vigilância sanitária, Já o outro, a população residente em um município com uma indústria poluidora, vão ser riscos, condições que deverão ser monitoradas pela vigilância ambiental. E já, a exposição de grupos populacionais a determinados fatores de risco para doenças transmissíveis, como por exemplo a síndrome da imunodeficiência adquiridas, a AIDS, é um fator que deve ser monitorado pela vigilância epidemiológica. Então, a gente percebe que cada um desses componentes, ele vai intervir, ele vai monitorar riscos relacionados à população e, a partir disso, promover ações e planejamentos em saúde para minimizar esses efeitos sobre a população. Outro aspecto que é transversal, além do conceito de risco,
que é importante no processo de vigilância em saúde, o conceito de promoção à saúde também é importante, porque é a partir dele que poderemos diminuir aí os riscos decorrentes dos determinantes sociais, dos determinantes de saúde. Porque a combinação de estratégias, tanto do Estado, quanto da comunidade, quanto de indivíduos e dos sistemas de saúde em parceria com outros setores, né, governamentais, vai ajudar aí a promover ações que possam aí mitigar esses riscos na população. E também é a partir da promoção em saúde que se tem a noção de que essa promoção de saúde ela é co-participativa, ou seja, ela é de responsabilidade múltipla de todos esses atores sociais. Não é somente de responsabilidade do Estado ou dos serviços de saúde, mas também da comunidade e dos indivíduos. Então, todos somos responsáveis por promover ações de saúde que visem a diminuir os danos e riscos à saúde. Outro conceito importante inerente à vigilância em saúde é a vigilância da situação de saúde, né? Ou seja, a análise da situação de saúde segundo as condições de vida dos grupos sociais, segundo a vigilância das causas, dos riscos e dos danos que esses fatores ambientais, sociais e culturais podem ocasionar e promover um processo aí de adoecimento. Também trata-se da forma de fortalecer a gestão ampliada e o planejamento participativo das ações de saúde para melhorar então a qualidade da produção, a qualidade da prestação dos bens e serviços, né, a fim de promover ações e estratégias que sejam inovadoras e que possibilitem aí a melhoria das condições de saúde da população. Então, na vigilância da situação de saúde, primordialmente deve ocorrer aí o monitoramento dos indicadores de saúde de uma região, de um território, ou seja, a unidade básica de saúde ela precisa monitorar o perfil de saúde, de adoecimento da população, para que então ações preventivas possam ser planejadas e implementadas para diminuir aí a incidência de adoecimento e de acometimento de agravos decorrente de fatores inesperados. Então, se nós temos o conhecimento, a monitorização desses fatores que podem gerar o adoecimento, a gente vai minimizar aqui esses fatores inesperados, tá? Ainda sobre a portaria que instituiu a vigilância em saúde no nosso país, a última portaria de 2013, que é a que é vigente atualmente, ela também vai definir algumas questões relacionadas ao aspecto financeiro e também algumas questões condicionantes para a liberação desses recursos, né? Então, os recursos financeiros federais que são repassados às esferas governamentais serão divididos em dois blocos principais, né? Um bloco desse recurso vai ser encaminhado para ações de vigilância em saúde e outro bloco vai ser encaminhado para ações de vigilância sanitária. Tanto para os dois blocos vão ser repassados um piso fixo e um piso variável. O piso fixo, né, o orçamento ou o dinheiro que vem a partir do piso fixo, ele está voltado principalmente para o fortalecimento da descentralização da execução das ações tanto de vigilância em saúde quanto de vigilância sanitária. Já o piso variável, ele vai ser realizado a partir dos incentivos específicos para a implementação de estratégias para esses dois blocos, ou seja, se estratégias vão ser realizadas, esse piso variável, né, esse dinheiro, esse componente financeiro variável, ele vai ser aplicado a partir das ações que vão sendo estabelecidas pelos estados e municípios, especificamente para ações de vigilância em saúde e ações de vigilância sanitária. Ou seja, existe um piso fixo que vai sempre ser destinado para a implementação e para o funcionamento desses dois blocos de vigilância em saúde, mas também existe o piso variável que vão ser específicos para a implementação de ações e estratégias específicas para cada município e estado do nosso país. Então, esses repasses são sempre realizados de forma mensal, fundo a fundo, de forma regular e automática, ou seja, a partir do fundo da esfera federal vai ser
transferido esse recurso diretamente para os fundos municipais e estaduais. Isso é feito mensalmente de forma automática. E também nessa portaria de 2013 são definidas as condições para os repasses financeiros, tanto para a vigilância em saúde quanto para a vigilância sanitária. Porém, para a vigilância em saúde, o repasse ele vai ser condicionado ao preenchimento regular dos sistemas SINAM, SINASC e SIM. SINAM, que é o Sistema Nacional de Notificação, o SINASC, que é o Sistema Nacional de Nascido Vivo, e o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Então, os repasses para a vigilância em saúde eles vão ser condicionados de acordo com a alimentação regular desses sistemas de informação em saúde. Em relação à vigilância sanitária, os condicionantes estão fundamentados, estão condicionados ao cadastramento dos serviços de vigilância sanitária no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, os CNES. Então, o preenchimento e o cadastramento desses serviços no CNES é um dos condicionantes, e o preenchimento mensal dos procedimentos de vigilância em saúde no Sistema de Informação Ambulatorial, o CIA-SUS. Então, essas ações que vão sendo cadastradas nesse sistema, tanto no CNES quanto no CIA-SUS, que vão condicionar o repasse financeiro dos recursos, tanto para nível estadual quanto para nível municipal. Então, a gente já conversou um pouco sobre a história da vigilância em saúde do nosso país, já conhecemos as principais legislações, as principais características e os componentes da vigilância em saúde do nosso país. Então, agora a gente vai conversar um pouco da importância da operacionalização, dessas ações, desses conceitos e componentes da vigilância em saúde, especificamente na atenção primária à saúde, Então, a vigilância em saúde ela deve ser desenvolvida em todos os níveis de atenção à saúde, ou seja, tanto nos níveis primário, secundário e terciário, e eles devem manter, então, a monitorização da dinâmica de saúde e doença da população a partir de recortes de grupos sociais definidos. Dessa forma, a vigilância em saúde ela deve ser utilizada principalmente como um recurso importante para identificar os principais problemas de saúde que estão presentes em uma comunidade e, a partir daí, então, poder promover medidas de prevenção, medidas de controle para mitigar esses problemas de saúde. Dessa forma, a gente percebe que a vigilância em saúde ela deve estar presente em todos os níveis de atenção à saúde. Porém, o nível primário, ou seja, o modelo assistencial que melhor atende esses pressupostos da vigilância em saúde, é a estratégia de saúde da família, ou seja, a atenção primária à saúde. Uma vez que a atenção primária à saúde, ou seja, a estratégia de saúde da família, é um modelo assistencial que está muito pautado na noção de territorialidades. Lembra aquelas noções de território que a gente falou no início? Então, que se refere principalmente ao espaço onde esses grupos vivem, onde eles estabelecem suas relações de subsistência, como trabalho, moradia, Então, aquelas noções de territorialidade é na estratégia de saúde da família que isso vai ter mais notoriedade, mais ações, principalmente voltada à promoção e prevenção de agravos. Pois é na estratégia de saúde da família que há toda uma articulação para atender, então, o contexto de saúde territorial da comunidade, que ela vai atender. Então, a estratégia da saúde da família, ela vai promover, a melhor implementação das ações de vigilância em saúde. Então, é no espaço da atenção primária à saúde que vai buscar se fortalecer quais são as problemáticas, quais são as prioridades, quais são os conjuntos de meios para atender de forma efetiva as necessidades de saúde da comunidade e dessa forma integrar e organizar atividades de promoção, prevenção e reabilitação em saúde. Então é nesse caminho que a vigilância da saúde necessita se apoiar em 3 pilares que são fundamentais. Então, os 3 pilares importantes da vigilância em saúde são o território, os problemas, os riscos e as práticas em saúde, as formas como vamos
promover as práticas em saúde para mitigar esses riscos. E é na atenção à saúde que várias ações, inerentes à vigilância em saúde são desenvolvidas, como por exemplo as ações programadas e demandas espontâneas, a continuidade do cuidado, a prevenção de doenças e agravos, a promoção da saúde, a integralidade da atenção, ações permanentes em vigilância em saúde, É lá que os sistemas de saúde, de informação de saúde vão ser alimentados. É lá na atenção básica que haverão o planejamento de ações com base em indicadores de saúde gerado pela vigilância em saúde. Então a gente percebe esse casamento muito bem estruturado entre a vigilância em saúde e a atenção primária à saúde, Então todos os aspectos inerentes da vigilância em saúde, eles podem ser operacionalizados de melhor maneira na atenção primária à saúde. E para realizar essa vigilância em saúde, 3 componentes principais vão ser aqui especificados para a atuação desses componentes na atenção primária à saúde e na vigilância em saúde. O primeiro deles trata-se da vigilância sanitária, que é um conjunto de ações que visam eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços. Ou seja, é a vigilância sanitária, a partir de um Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, que é o órgão, a autarquia federal que vai coordenar todas as ações de vigilância sanitária, é que vão ser desenvolvido esse monitoramento de riscos à saúde inerente a esses processos, Então, é a Anvisa que é responsável por regulamentar, por coordenar o Sistema Nacional, de Vigilância Sanitária e realizar ações de inspeção, ações de controle de vigilância sanitária, ações de fiscalização em diversos setores, Então, a nível estadual, as ações de vigilância sanitária, elas vão ser executadas pelos órgãos de vigilância e saúde das secretarias de saúde do estado. E a nível municipal, serão os órgãos de vigilância municipais que vão fazer essas fiscalizações e regulamentações em relação à saúde sanitária. E as principais funções da vigilância sanitária são formulação de normas e regulamentos, registros de produtos e autorização de funcionamento de estabelecimentos, monitoramento de portos, aeroportos e fronteiras, monitoramento de propagandas e também a fiscalização. Isso tudo voltados a produtos que podem ser produtos alimentícios, produtos médicos, salões de beleza e também dos serviços de saúde, hospitais, unidades básicas de saúde, clínicas particulares. Todos esses espaços vão ser focos de atenção da vigilância sanitária. Outro componente importante da vigilância em saúde trata-se da vigilância epidemiológica. Então, a vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que visam realizar a observação contínua da distribuição e variação das doenças por meio do monitoramento de indicadores de saúde para indicação de medidas de prevenção e controle. Ou seja, então é a vigilância epidemiológica que é responsável pelo acompanhamento e pela definição de medidas de proteção e controle de doenças. Então é a partir da vigilância daqueles riscos, daqueles determinantes que podem ocasionar doenças, a partir da vigilância epidemiológica é que a gente poderá promover medidas que vão mitigar e controlar esses agravos. Então, o principal instrumento de informação da vigilância epidemiológica é a notificação, que é vinculada no sistema de notificação de agravos notificáveis, que é o SINAM. Então, o SINAM é que vai ser o principal sistema de notificação da vigilância epidemiológica, E a vigilância epidemiológica, ela vai se focar principalmente na vigilância de doenças transmissíveis, assim como na vigilância de doenças não transmissíveis, as doenças crônicas, e também ao monitoramento de surtos e epidemias. Então, é a vigilância epidemiológica que vai fazer o monitoramento de todas essas questões relacionadas a esses 3 itens principais.
E como ações de vigilância epidemiológica temos a prevenção de controle de doenças, a Coordenação Nacional de Programas de Prevenção e de Controle de Doenças, o Programa Nacional de Imunização também é uma das ações da vigilância epidemiológica, a investigação e respostas a surtos de doenças emergentes de relevância nacional, como é o caso do novo coronavírus que a gente está enfrentando atualmente, a coordenação da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. Então, todas essas ações são de responsabilidade da vigilância epidemiológica. A nível municipal, o monitoramento e análise da situação de saúde locais e execução das ações. Então, é a nível municipal que acontecerá, essa monitorização desses riscos à saúde e execução das ações de intervenção e de promoção à saúde, e os níveis estaduais e federais vão fazer o acompanhamento e a avaliação dessas ações. Temos como funções também da vigilância epidemiológica a coleta dos dados, o processamento dos dados, a análise desses dados, a implementação, a avaliação e a recomendação de medidas de controle, a divulgação dessas medidas, a divulgação do panorama de situação de saúde da população, a informação dessas condições e riscos à saúde no Sistema Nacional de Agravos de Notificação. Então, isso são funções inerentes ao processo de vigilância epidemiológica. E também, a partir da análise da prevenção e do controle, principalmente relacionados aos fatores de riscos não modificáveis, como idade, sexo, aos fatores de riscos comportamentais, como tabagismo, a alimentação inadequada, sedentarismo, e a determinantes de saúde, como condições socioeconômicas, culturais e ambientais, na prevenção desses fatores de riscos que poderão, ser realizadas ações de promoção à saúde para que isso não vire fatores de riscos intermediários, ou seja, não desenvolvam condições de saúde que possam ocasionar em desfechos desfavoráveis, que são as doenças como a diabetes, as doenças cardiovasculares decorrentes de fatores intermediários como a presença de hipertensão e obesidade. Então, vocês lembram lá do modelo da história natural de saúde da doença? Então, aqui a vigilância da saúde, ela vai ser muito próxima a esse modelo da história natural das doenças. É nesses fatores que a gente precisa intervir, é nesses fatores que a atenção primária da saúde, ela deve investigar, ela deve monitorar, a fim de promover a saúde, de prevenir agravos, para que isso não repercute em desfechos desfavoráveis. Então, a lógica da vigilância e saúde, ela está muito ali em consonância com a lógica da história natural das doenças e com a lógica da atenção primária à saúde. E alguns conceitos que são importantes relacionados à epidemiologia que a gente precisa conhecer. O conceito de incidência, que trata-se do número de novos casos surgidos em uma determinada população em um determinado intervalo de tempo, ou seja, o número de casos novos da doença. Esse é o conceito de incidência. O conceito de prevalência, que trata-se do número de indivíduos afetados em um determinado momento dividido pelo número total de pessoas, ou seja, é o número atual de doenças que eu tenho em relação a um determinado agravo. Essa é a prevalência. A morbimortalidade, que indica aí o índice de pessoas mortas em decorrência de uma doença específica dentro de um determinado grupo populacional. Então, quando eu falo que determinado grupo populacional tem um risco de morbimortalidade maior por determinadas condições de saúde, é esse conceito que eu estou utilizando de morbimortalidade. E o conceito de letalidade, Então, o coeficiente de letalidade é a proporção entre o número de mortes de uma doença e o número total de doentes que sofrem dessa doença ao longo de um determinado período de tempo. Ou seja, o quanto essa doença é capaz realmente de ocasionar a morte, E a taxa de proporção de morte, de letalidade que certa doença ocasiona num determinado grupo populacional
num determinado período de espaço de tempo. Por fim, temos aí o último componente importante, a vigilância em saúde, que trata-se da vigilância ambiental, que é um conjunto de ações que buscam identificar no meio ambiente situações que possam causar doenças, incapacidades e mortes, e a fim de recomendar medidas para o controle e redução à exposição desses riscos. Então, a finalidade principal da vigilância em saúde ambiental é identificar, intervir problemas de saúde relacionados a esses fatores ambientais, principalmente no território adstrito a que essa população está inserida, com o intuito aí de contribuir para melhorar a qualidade de vida dessa população. Então, a partir da identificação desses problemas, será possível então proceder uma avaliação, proceder um monitoramento, definir indicadores, que podem ser monitorados para então promover intervenções que tentem diminuir a frequência e a gravidade desses riscos decorrentes dos fatores ambientais. E dessa forma, agindo sobre esses fatores ambientais, a gente vai conseguir mitigar e melhorar as condições de saúde e qualidade de vida das populações. Então, nesse sentido, em 2005 foi criado o Subsistema Nacional de Vigilância Ambiental, a fim então de monitorar de que forma o impacto do meio ambiente pode ocorrer na situação de saúde da população. Então, para isso foram definidas algumas áreas prioritárias de ação em relação à vigilância ambiental. Essas áreas prioritárias são a Vigiágua, ou seja, a Vigiágua trata-se de um conjunto de ações que visam melhorar a qualidade da água a partir da avaliação dos riscos do consumo da água para a saúde humana. Então, especificamente para monitoramento dessas condições da qualidade de água, existe o sistema CIS-Água, que vai então gerar informações relacionadas ao abastecimento da água que vão ser necessárias aí para promover a qualidade do consumo da água. Temos também uma outra área prioritária, que é o Vigiar, que tem por objetivo principal a promoção da saúde do ar, principalmente a populações expostas a fatores ambientais decorrentes de poluição atmosférica, de queimadas, de ações que façam que a qualidade do ar ela seja prejudicada. Então, em relação ao Vigiar, também temos um sistema específico que se chama CIS-AR. Temos também o Vigipec, que tem por objetivo a vigilância de contaminantes químicos que interferem na saúde humana e nas interrelações entre o homem e o meio ambiente. Então, o Vigipec ele vai ter o propósito de articular a prevenção, de articular a promoção, a vigilância de componentes em relação às populações expostas a contaminações, tanto por substâncias químicas quanto por contaminação do solo. Então, dentro do Vigipec a gente tem um sistema, uma sub-área que é o Vigisolo, que é um componente para monitorar a contaminação do solo. E no Vigipec, 5 substâncias principais vão ser monitoradas, que é o asbesto, o amianto, o mercúrio, o chumbo e os agrotóxicos. Todas essas substâncias químicas, elas tanto podem contaminar o solo, quanto podem ocasionar intoxicações na população e também ser substâncias cancerígenas. Então, por isso, a importância de monitorar a utilização e a comercialização e a produção desses bens, dessas substâncias químicas. Temos também o Vigidesastres, que tem por objetivo a atuação principalmente em decorrência de desastres naturais, principalmente o desenvolvimento de ações que visem reduzir a exposição da população
a possíveis desastres, né, como por exemplo os rompimentos de barragens que a gente tem visualizado nos últimos anos. Então são ações de vigilância importantes que precisam ser realizadas para mitigar possíveis desastres que não sejam naturais, mas também para atuar quando acontecem desastres naturais como enchentes, incêndios, ventanias, né? Outros desastres que acontecem de forma natural e que esse sistema precisa prever, né? E depois de acontecer esses desastres, precisa atuar, principalmente para diminuir aí a incidência de doenças que vem muito decorrente depois desses tipos de desastres. E por último temos o Vigifis, que tem por objetivo a promoção e o controle de riscos relacionados a fatores físicos, principalmente em relação à radiação ionizante e às radiações não ionizantes, né? Lembrando que as radiações ionizantes são principalmente aquelas decorrentes de raio-x, de tomografia, e as radiações não ionizantes são aquelas que são radiações que são ondas de luz, ondas de calor, radiações decorrentes de micro-ondas, de celulares, de linhas de transmissão de energia. Então essas são as radiações não ionizantes. Então o sistema de vigilância Vigicis, né, a área prioritária de vigilância Vigicis, vai atuar aí na monitorização da atuação dos serviços de saúde, por exemplo, com raio-x, tomografia, né, a exposição demasiada ao sol, a outros tipos de exposição que podem causar aí agressões à saúde da população. Então, agora que a gente já conhece um pouco sobre como se dá a vigilância em saúde no nosso país, como ela é operacionalizada principalmente na estratégia de saúde da família, na atenção primária à saúde, né? Quais são os principais componentes, né? A vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a vigilância ambiental. Então, agora vocês têm as condições para realizar a nossa atividade avaliativa desse conteúdo. Então, para isso, vocês vão fazer um infográfico apresentando a composição dos Sistemas Nacionais de Vigilância em Saúde, ou seja, aqueles 3 componentes principais: a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a vigilância ambiental. E nesse infográfico vocês vão descrever quais são as funções de cada um desses componentes da vigilância em saúde e quais são as suas ações. Tá? Então, a atividade avaliativa desse conteúdo é a produção desse infográfico. Então, vocês vão fazer esse infográfico em formato publicável, né, em PNG ou JPG, e vocês devem entregar essa atividade via AVA. Em relação ao conteúdo de hoje sobre vigilância em saúde, era isso que a gente tinha para conversar. Vou deixar disponível no AVA para vocês o material complementar para leitura sobre esse conteúdo, que também vão ajudar vocês na produção desse infográfico, e alguns vídeos que operacionalizem esses conceitos para vocês também terem acesso a esse conteúdo. Um abraço a todos e uma boa semana!